Saluton, pessoal. Então, nesta primeira aula do nosso Dauriga curso, que é a partir da lição 13 do curso do Fries curso, a gente sempre faz uma revisão das demanda e Wörter, né? Daquelas palavrinhas que começam com que, as Keywörter, que é quem, onde, quando, etc. Existe, no entanto, um caso especial dos kill, etc., que vão terminar no português com a palavrinha que, né? Então eu coloquei esse que nosso de cada dia como o título, porque existem no português diversos usos desse que. Tem até um livrinho que eu botei só a título de curiosidade, que são as 27 funções da palavra que. O que a gente vai tratar hoje aqui é daquele que a gente usa quando diz assim: as pessoas que estavam em tal lugar, certo? O livro que você me emprestou, as meninas que estavam na sala, esse tipo de que a gente usa muito frequentemente. Isso em português a gente usa o tempo todo. E muitas vezes usa em Esperanto de forma inadequada. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, é identificar esse que quando a gente está usando. Então, por exemplo, Pai Nosso que está nos céus, o livro que eu pedi, essa camiseta que você comprou, aqueles meninos que estão na sala, tá vendo? Esse que, como você está vendo, é bem comum. E é importante a gente saber que ele não é aquele que, certo? O que do nosso, que a gente utiliza aquela conjunção integrante para juntar duas orações. Não é o mesmo caso. Esse Pai Nosso que está nos céus, o livro que eu pedi, é um outro caso. Como é que a gente consegue identificar? A gente substitui pelo qual, certo? Se você substituir por qual, que qual é um pronome, aí a gente vai entender que esse Pai Nosso que está nos céus, ele pode ser substituído por Pai Nosso, o qual está nos céus. Tá vendo? Pai Nosso, aquele que, o qual está nos céus. Então, vocês estão vendo que isso não é uma conjunção, não tem muita importância esses termos gramaticais, mas o papel que esse o qual está fazendo, ele está se referindo àquele Pai ali. Pai Nosso, aquele que está nos céus. Pai Nosso, o qual está nos céus. Então, o livro, antigamente, era o livro que eu pedi, você pode dizer o livro o qual eu pedi, certo? Essa camiseta a qual você comprou, aqueles meninos os quais estão na sala, tá vendo? Então você está observando que esse que aqui, o qual, a qual, os quais, as quais, eles se modificam de acordo com aquele termo anterior a que ele está se referindo. Meninos, os quais, livro, o qual, camiseta, a qual. Então vocês estão vendo que isso aqui, certo? Ele está substituindo essa palavra meninos aqui dentro, certo? Essa a qual está substituindo a camiseta, tá bom? Então, esse é o papel. Agora, vejam como quando a gente utiliza o que, por exemplo, eu quero que você vá. Quando você diz isso, eu quero que você vá, em Esperanto é o quê? Mi volas que vi iru, certo? Mi volas que vi iru. Aí são duas orações. Oração eu quero e outra oração vi iru. Se esse que não tivesse aí, você diz assim, mi volas vi iru. Eu vou, elas viram. Não faria muita diferença, tá? Esse que, ele não tem, na verdade, sentido algum. Ele está apenas juntando essas duas orações. Eu quero com a você vá. Tanto que se você for substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais, não dá certo. Eu quero o qual você vá, não tem sentido. Eu quero a qual você vá, certo? Então, esse que é um outro caso. Agora, naquele outro caso ali, no nosso que a camisa que você comprou, a gente tem de observar que ali existem duas orações. Assim como aqui são duas orações, eu quero e que você vá, que ele está juntando apenas as duas, por que a gente diz que tem duas orações? A gente identifica que tem duas orações porque tem dois verbos conjugados, tá vendo? Tem um verbo volas
e eu tenho o verbo iro, certo? Então, uma oração, ela é caracterizada pela existência de um verbo conjugado. Então, aqui, ó, nesse caso, ó, tem uma oração aqui, ó, que é o qual está nos céus. Tá vendo? O verbo estar e tem o qual e nos céus. O qual eu pedi, o verbo pedir, tá vendo? Eu, que é o sujeito, quem pediu, e o qual, certo? Então, essa oração, o qual você comprou, os quais estão na sala, ela é uma oração completa. E ela está dentro de uma outra oração, que é essa oração exterior, tá vendo? Ó? Pai nosso, me ajude. Tá vendo o verbo ajudar aqui? O livro chegou. O livro, o qual eu pedi, chegou. Tá vendo? É uma oração intercalada. Essa o qual eu pedi, está dentro dessa oração de fora, o livro chegou, que ela é independente. O livro chegou. Essa camiseta está suja. Essa camiseta, a qual você comprou, a camiseta que você comprou está suja. Então, a que você comprou é uma oração, a camiseta está suja é outra. Tá ok? E como é uma oração, ela tem um verbo conjugado, certo? E o verbo estar. E tem que ter alguém que está. Quem é que está? O qual. Esse o qual, quem é o qual? O Pai. Esse o qual, ele remete ao Pai. O Pai está nos céus, certo? Então, eu pedi. O livro que eu pedi chegou. Esse que eu pedi é uma oração completa. O verbo é pedir. Quem é que pediu? Eu. Eu pedi o quê? Eu pedi o livro. Esse livro está sendo representado pelo o qual. Tá? Essa camiseta, a qual você comprou. Comprou é um verbo aqui. Quem comprou? Você. Você comprou, quem compra, compra alguma coisa. Você comprou o quê? Você comprou a qual. E o que é essa qual? Ela está se referindo à camiseta. Você comprou uma camiseta, certo? Aqueles meninos, os quais estão na sala. Estão. Quem é que está? Os quais. Quem são os quais? Os meninos. Tá ok? Muito bem. Então, quando você se dá conta desse Pai Nosso, o qual está nos céus, o livro, o qual eu pedi, então a gente vai traduzir com pronome, né? O pronome é kiu, o qual, né? O qual, a qual é kiu, não é isso? Kiu, ou no plural, kiui. Então a gente traduz aqui, ó, Pai Nosso, kiu essas em latielo. Tá vendo? Não pode ser Pai Nosso que essas em latielo. Pai Nosso, kiu essas em latielo, o qual está nos céus. Olha aqui a outra. Aqueles meninos, os quais essas em latiambro. Então, aqueles meninos, kiwi, são esses meninos, os quais estão. Então, kiwi no plural, porque são os meninos que estão em latiambro. Tá ok? Esses dois, kiu e kiwi, eles são o sujeito desse verbo. Quem está no céu? O pai, kiu. Quem estão na sala? Os meninos, kiwi. Tá bom? Agora, observe aqui uma coisa interessante. Nesse caso aqui do pedir, eu pedi, certo? Como é que é o livro que eu pedi? Esse livro que eu pedi na Amazon, o livro que eu pedi no Mercado Livre. Esse pedir não é pedir de petas, é pedir de encomendar, é mende. Assim como você pede uma comida ao garçom, você mendas uma comida ao garçom. Você não pede, né? A gente pede se você não for pagar. Como você vai pagar? Você tem de mende. Então, é o livro o qual me mendes. Então, essa oraçãozinha intercalada, o qual me mendes, tem um sujeito, me. Eu pedi, não é isso? Encomendei. Quem pede, pede alguma coisa. Você pediu o quê? Você pediu o livro, certo? Então, observe que esse kill, de o qual, ele não pode ser kill, porque ele não é o sujeito de Mendes. Ele é kion, porque ele é o objeto da encomenda. Quem foi que encomendou? Eu, certo? Então, quem encomendou não foi o kill, não foi o livro que encomendou. Foi eu que encomendei, mi Mendes, la libron. Mi Mendes kiun, mi Mendes la libron. Por isso que esse kiun aqui, ele fica no acusativo. Não é kill, é kiun, certo? A mesma coisa com essa camiseta. Ó. Esta camiseta a qual você comprou. Então, quem comprou? Você. Você comprou o quê? Você comprou uma camiseta. Então, essa camiseta, kion viacetes, essas malpura ou qualquer coisa, continua depois a oração, certo? Mas essa intercaladinha fica assim, ok? Então, agora observe. Essas camisetas que você comprou,
Essas camisetas está no plural. Então, esse que você comprou é as quais você comprou, então vai ficar no plural. Kiwi. Mas não pode ser kiwi no nominativo, porque o sujeito de comprou é você. Então tem que ter um objeto aqui. Então o objeto faz o quê? Vira o quê? Kiwin. Essas camisetas Kiwin Viachetes. Certo? Então, olha, vocês vão começar a observar agora que toda vez que você usa esse que, neste caso, vocês vão lembrar que a gente usa um kill. Essas camisetas. Agora, olhe, observe também aqui a outra possibilidade. Essas camisetas que estão sobre a cama. Então, esse que estão sobre a cama, as quais também, no plural, kiwi, agora estão sobre a cama. Quem é que está sobre a cama? A própria camiseta. Então, elas são o sujeito dessa oração, de estar sobre a cama. Então, a gente usa o verbo cuxas, porque se está sobre a cama, ela está deitada sobre a cama, né? Cuxa suralito e bota o verbo no kiwi, tá bom? A gente evita usar estas para tudo, que em português a gente usa muito assim, está, por exemplo, la candelo, a vela está sobre a mesa. Então você fala la candelo staras sur la tabla. A gente não diz estas, a gente fala staras, está de pé, certo? Ou então la libro sidas sur la tabla. O livro está sentado, sidas sur la tabla. A gente usa outros verbos, sidas, taras, cuxas, para não ficar usando estas o tempo todo, tá? Bom, nesse caso aí é essas camisetas kiwi, cuxa, suralito. Quem é que cuxa, suralito? As camisetas, elas então são kiwi, são o sujeito desse verbo, tá bom? Olha aqui, ó, naquela predio sub la verda standard do Zamenhof. Alvi que um tio e malsã me presentas. Então, a voz, a você, que todos representam diferentemente, certo? Então, ó, quem é esse que todos representam? O verbo é representa ou apresenta, tá vendo? Apresenta. Quem é que apresenta? Todos. Todos apresentam o que? A voz, você. Então, esse que una aqui é o objeto de representar, certo? O objeto de presenta, quem apresenta é todos. Sentiui egale in coro vincentas, mas todos igualmente o sentem você, te sentem no coração. Então, a você que cria, a você que rege, hoje nós oramos. Alvi que o crias, tá vendo esse que cria? Alvi que o crias. Quem cria, quem cria é você. Então, é o Kio, certo? Não é Kiono, é Kio. Quem rege, a você que rege. Quem é que rege? Você. Então, é Kio. Alvi Kio Reidas. Tá ok? Porque é o sujeito de rege, o sujeito de cria, rodia ni pregas. Tá bom, gente? Muito bem, é o fim dessa terceira parte da lezione de tri. Buon studiado.